Atos 8, a partir do versículo 9. É a história de um homem chamado Simão, e que ele estava praticando há algum tempo naquela cidade feitiçaria. E a gente pode achar que não, mas feitiçaria está muito perto de qualquer espiritualidade no sentido prático. A feitiçaria é o momento quando achamos que podemos manipular Deus para trabalhar a nosso favor. Qual que é a ideia do feiticeiro? Aquelas plaquinhas lá no poste: traga o seu amor em 24 horas. É que aquela pessoa que faz aquelas orações, ela tem, e muitas vezes ela tem mesmo, um acesso a entidades divinas, né, que ela consegue dar ordens a elas para trabalhar o interesse dela. Isso é feitiçaria. Então, toda vez que nós subjugamos Deus, Yahvé, Adonai, Jesus, o nosso Senhor, com esse espírito de manipulação, nós estamos muito perto de ser mais parecidos com feiticeiros do que com cristãos. Porque o cristão, ele se submete a Jesus, né? Ele se submete às palavras de Jesus. E no contexto da Bíblia, Novo Testamento, de dar ordem a respeito ou em nome de Deus, tem a ver numa perspectiva de estar no mesmo status ou numa mesma proximidade, tão dentro de Deus, que as próprias palavras de Deus saem através de você. Aí você pode dar ordens, porque na verdade não é você, é o próprio Deus dando ordens através de você. Ao contrário disso, cuidado, né? O espírito feiticeiro. Aqui era um feiticeiro que trabalhava com magia, né? Não sei se era negro, mas era magia, não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas era uma magia. Fala o seguinte, versículo 9: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Olha isso. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, e tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados.
Bom, a primeira coisa que me chama a atenção é que Simão, esse Simão aqui, se dizia importante. Quem é importante não precisa dizer que é. Se você precisa dizer que você é importante, muito provavelmente você não é importante. Não é isso? Uma pessoa importante sob qual ótica? Pode ser importante para mim e não ser muito importante para você. Ele não, ele gostava de se impor importante para as pessoas de fora. Primeiro sinal aceso aí de problema. Segunda coisa que me chamou a atenção foi no versículo 12, que Filipe, em questão, estava pregando as boas novas do reino de Deus. E isso contrapôs um reino humano, que naquele momento estava sendo exercitado por Simão. Isso gerou grande revolta em Simão. Mas diz que esse mesmo Simão, quando Filipe pregou, Filipe era tão bom na pregação, que ele aceitou Jesus. Ele foi um convertido. E sabe o que me assusta nesse texto, irmãos? Que ele mesmo convertido continuou com o mesmo coração. Porque uma coisa é ser salvo e outra coisa é o processo de regeneração, de mudança, né? De aprender sobre o caráter de Jesus e mudar o que a gente é. Então aqui mostra que Simão fala aqui, versículo 13, o próprio Simão também creu e foi batizado. Era um dos nossos, estava no nosso meio com a chancela de batizado, mas o coração dele pensava em dinheiro, poder, se mostrar, nada de humildade. Outra coisa que me chamou a atenção, versículo 18, ele chega vendo que o Espírito Santo estava fazendo algo que era maior do que ele conseguia fazer com a magia dele. Ele falou assim: quanto que é para mim entrar pro... Tem coisa que não se compra com dinheiro. E os dons de Deus são lindos porque eles podem ser depositados numa pessoa sem cultura nenhuma, simples até, e ela tem mais dons operando nela do Espírito Santo do que uma pessoa com pós-doutorado. Uma pessoa de uma fé simples pode fazer uma oração e alguém ser curado, e um pós-doutorado pode fazer uma oração e não acontecer nada. Isso é lindo. Por quê? Porque o dinheiro não compra tudo. Sabe o que é a propaganda do Mastercard? Uma viagem, seu cartão de crédito pode comprar, né? Agora, sabedoria seu dinheiro não compra. Para todas as outras coisas, mais ou menos isso que ele falou. Olha, isso aí não dá. E o Pedro, né? Pedro estava no processo lá, né, gente? Olha a resposta de Pedro. Pedrão, né? Que foi Pedrão. Na minha Bíblia, NVI tá: pereça você com seu dinheiro. Tecla SAP? Vá para o inferno você com seu dinheiro. Você que acha que o seu dinheiro compra tudo, vá para o inferno. Nós não precisamos do seu dinheiro. Pega o que você acha que compra e vai comprar aquilo que tem preço. E reconheça que nem tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. O que tem valor muitas vezes não tem preço. Pereça, vá para o inferno. Ou pegue o seu dinheiro e... mais ou menos isso. Enfie no seu bolso. Versículo 21, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então era alguém que tinha sido salvo, batizado, convertido, é o que o texto está dizendo, e que o coração ainda perecia, e que o coração ainda era tão apegado no dinheiro que achava que o dinheiro podia comprar tudo.
Resposta de Pedro para ele: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Como que nós lidamos com o dinheiro? Temos a consciência que ele pode comprar tudo? Uma das formas da gente circuncidar nosso coração é quando a gente consegue repartir um pedaço do que a gente tem. Normalmente, quando Deus nos pede um pouquinho, é para ensinar a gente a lembrar que Ele é dono de tudo. Quando você não tem força para dar um pouquinho, é porque normalmente você é dono de tudo. Entende isso? Quando Deus nos pede uma parte, é só para nos lembrar que Ele é dono de tudo. E quando a gente não é fiel nem no pouquinho, é porque a gente gosta muito de ser dono de tudo. E quando a gente é dono de tudo, de toda parte, a gente pode achar que essa parte que temos compra tudo. E nosso coração pode se perder como se perdeu o de Simão. Lembra quando Judas Iscariotes chegou para os religiosos da época e falou assim: eu sei quem, eu posso entregar o Messias, o que se diz Messias, só que tem um preço, 30 moedas. Imagina você vendendo Jesus por 30 reais, ou por 30 denários, né? A quantia que uma pessoa ganhava por dia. Não sei quanto que, acho que o Maurício ganha uns R$1.000 por dia. Então 30 denários, 30 mil reais vender Jesus. Supondo que o Maurício esteja ganhando 10 mil por dia, vender Jesus por 300 mil reais era um bom dinheiro. Nem tudo tem preço, né, pessoal? Igual a moça, a gente estava saindo com a Rebeca com os meninos ontem, aí a moça ligou para mim: você pode fazer um orçamento, né, Paulo? Paulo passou meu telefone, eu falei: posso? Mas você pode vir agora? Eu falei: sábado, 5 horas da tarde. Eu falei: não, agora já estou com um descanso com a minha família. Não, tudo bem, e amanhã você pode? Hoje? Eu falei: não, hoje não. Então segunda, né? Descansar também. Tem coisa que o dinheiro não compra, não. Aí o outro amigo meu fala assim: mas desse jeito você não vai ficar rico, não. Eu falei: mas quem falou que eu quero ficar rico? E se eu te dizer que eu já sou rico porque eu tenho mais coisas que não têm preço do que o que eu posso ter com todo o dinheiro do mundo? Eu já me considero rico porque eu tenho coisas que o dinheiro não compra. E se eu tenho coisa que o dinheiro não compra, eu sou mais rico do que aquele que quer muito dinheiro para comprar tudo. Entende isso? Então, cuidado. Nós esse mês entramos, né, um mês, já conseguimos pagar algumas contas. Dando um feedback para vocês, chamamos o eletricista aqui, a conta esse mês já baixou um pouquinho. O mês passado foi R$495 de luz. Nesse mês nós já baixamos para 350 e poucos, mesmo já com o aumento. Você viu que está aumentando agora por dia, né, gente? O que nós vamos fazer com isso? Céu nós vamos chegar, não. Está aumentando por dia agora. Quero ver se quando chover eles vão abaixar, né? Porque subir, sobe. Aí chove, enche os reservatórios, em vez deles voltar, eles só mudam as bandeiras. Para quem gasta menos, cobrar menos. Mas quem gasta uma casa maior, não tem como gastar menos daquela bandeira, você paga mais caro. Então, se você acredita nisso, se você quer participar pedagogicamente desse processo de perder um pouquinho, para lembrar que Ele é dono de tudo, perder entre aspas, né? Investir em algo eterno, compartilhe com a gente, né? Procura o Felipe, o pessoal do financeiro, Luiz Felipe, Bruno, Ju, quem abrir, quem você puder aí, participa com a gente, tá bom?
Irmãos, hoje é um dia especial também, porque nós vamos orar por essa família bendita, essa família especial. E antes eu queria dar algumas instruções sobre esse momento de ordenação aos diáconos da comunidade, né? Eu já fui diácono também. E na época que eu fui diácono, não foi me ensinado, né, como eu gostaria de ter aprendido, porque eu achava que era como se fosse uma escadinha, tinha uma hierarquia, né? E eu tinha que fazer aquela hierarquia ali. Mas o meu papel basicamente era ficar na porta do templo, cumprimentando as pessoas, na hora das ofertas passar a sacolinha e chegar mais cedo no culto para arrumar as cadeiras. Basicamente eram as minhas 3 funções. E depois, quando fomos estudar a Bíblia, a gente viu que o diaconato, ele é um chamado de um degrau muito acima do que isso. Então, Atos capítulo 6 é o momento de instrução do que a gente vai orar por essa família. Atos 6. Toda vez que a gente fala de ordenação, a gente fala de reconhecimento. Nunca de agora ele vai começar a fazer. Quando isso acontece, normalmente a gente é um tiro no pé, porque você não sabe se a pessoa está apta, pronta, você não provou de antemão. Então, ordenação tem a ver com reconhecimento, por ordem no que já está sendo feito. E esse mês nós vamos ter 2 ordenações hoje, da diaconia, e vamos reorganizar a diaconia. E no final, último domingo desse mês, é a ordenação pastoral, né, presbiterial do Luiz Felipe e da Ana Cláudia. A ordenação pastoral do Luiz Felipe. E para nós é um mês especial, porque vamos entrar outubro lembrando daquilo que nos une, já com mais uma família, com esse compromisso, além dessa família de hoje, mais uma família se comprometendo em servir a igreja de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, o serviço dos diáconos, Atos capítulo 6, no versículo 1 ao 6, fala assim, olha: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, qual que é o momento que a igreja de Jesus, que está nascendo ali em Atos capítulo 2, agora que nós estamos em Atos capítulo 6, qual que é o momento que a igreja estava vivendo? Um crescimento acelerado daquela fé. Por quê? Muitos sinais, muitos prodígios, né? O Pentecostes, a festa de Pentecostes praticada pelo judaísmo milenarmente antes daquele momento, tinha se concretizado uma reunião onde línguas de fogo desceu e tocou, a fala de pessoas de nações distintas que começaram a se entender num dialeto nunca antes ouvido. Então, assim, o Pentecostes se cumpriu, sinais estão acontecendo, a igreja começou a crescer muito rapidamente e precisava de uma ordem. Por isso, ordenação, vem de ordem, colocar mais ordem no serviço.
A igreja tinha demandas administrativas e demandas eclesiásticas. Então tinha a oração por cura, tinha a pregação da palavra, tinha a ministração junto aos irmãos, e tinha a administração, que era pagar a conta de água, pagar a conta de luz, fazer relatório, caixa aberto, quem veio no culto essa semana, quem não veio, vamos orar por essa pessoa, está faltando comida na casa de alguém, quem são as viúvas, quem são os órfãos do nosso meio, qual que é a nossa responsabilidade como igreja em ajudá-los. Então esse número de pessoas, de demanda, começou a crescer. Nessa igreja tinha dois grupos. O primeiro deles, helenistas. O que eram eles? Eram judeus de fala grega. São judeus que nasceram fora da Palestina e que agora voltaram até a Palestina para ouvir o que estava acontecendo lá e quiseram ficar no meio da igreja. Mas são basicamente judeus de fala grega. E o conflito começou porque os judeus hebreus, os hebreus que nunca saíram da Palestina, de fala hebraica, estavam agora reunidos numa mesma igreja, judeu de fala grega, judeu de fala hebraica, com demandas dos dois povos no meio do povo e ninguém para olhar para o todo, cada um estava olhando para o seu. Então o judeu de fala hebraica começou a olhar só a viúva dele, o judeu de fala grega começou a olhar só a viúva dele, e nesse conflito, pessoas desse um só corpo começou a passar necessidade. Os apóstolos então se reuniram e falaram: olha, as viúvas são protegidas, o órfão, a viúva e o necessitado são protegidos pela lei de Moisés. Nós não podemos negligenciar isso. E nós estamos ficando sobrecarregados. Nós temos que preparar o culto, estudar para fazer uma pregação, estudar para dar uma aula, orar, fazer visita, comprar comida, levar a viúva no médico, entendeu? Olhar onde que o órfão vai morar, arrumar, pintar o apartamento. Então as demandas foram aumentando. Os apóstolos então, sobrecarregados, identificaram entre eles, versículo 3, homens de bom testemunho, cheios do Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, e sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que você pode adquirir com um livro. Sabedoria é o que esse conhecimento fez na sua vida e você consegue viver. Então, pessoas minimamente sábias, cheias do Espírito e que têm um bom testemunho. É alguém que pode olhar nos olhos dos outros e não dever nada, mais ou menos isso, tá? Então esses eram os critérios. A palavra diáconos aqui significa servidor, ministro. Diáconos são ministros do serviço, homens e mulheres aptos a servir as pessoas com um coração verdadeiro. E quando eu falo servir as pessoas, o que eu não sabia antes também, é que essa igreja é de Jesus, né? Já pensou nisso? Você, um funcionário reconhecido por uma comunidade que representa a igreja de Jesus na terra, você como um servo servindo a igreja de Jesus. Imagina o dia que você chegar. Vou desenhar melhor para você entender. Eu tenho não, quem sabe, não tenho nada, mas a Tecton, um dos nossos trabalhos, está lá o galpãozinho fechado, e supondo que eu tenho que fazer um apoio por 6 meses em outro estado, e aí eu chego com a chave e falo: ô Bruno, toma conta aí para mim, pode fazer os móveis que você quiser, pode
administrar do jeito que você quiser. Eu confio em você. Quando eu volto, eu tenho a grata surpresa, depois dos 6 meses, que o Bruno fez móveis melhor do que eu, como ele faz quase tudo melhor do que eu mesmo. Ele fez móveis melhor do que eu, ele administrou melhor do que eu, ele vendeu mais do que eu, ele entregou mais do que eu, os clientes ficaram mais satisfeitos do que eu, do que se eu tivesse feito. E aí eu chego e ele, com o coração disposto, está aqui a chave, pode continuar seu negócio. É mais ou menos isso que vai acontecer quando esses ministros chegarem diante de Jesus e Jesus olhar nos olhos dele e falar: obrigado por ter cuidado da minha empresa, da minha igreja. Então o temor devido para sermos diáconos, servos, presbíteros e etc. estamos servindo a igreja de Jesus, não a do David, do Felipe, do Bruno, do Maurício. Estamos servindo a igreja de Jesus. Esse testemunho agradou a todos. Por quê? Porque ele se passou como um braço, se tornou um braço do presbitério. Havia um presbitério, esse presbitério ordenado para as funções eclesiásticas, e o braço desse presbitério com demandas mais administrativas. E por que a imposição de mãos? Porque quando você vai comissionar alguém a alguma coisa, publicamente, é o Alexa, como chama? Siri. Não sei onde que eu estava, eu estava no casa do Felipe. A gente está lá ouvindo a música. Aí a Ana falou assim: fulana, cala a boca, fulana, para agora. Aí falei: que isso, negócio? Essa mulher é inteligente e obediente ainda. Obedece direitinho mesmo. Mas, gente, imposição de mãos tem a ver com comissionar, reconhecer uma responsabilidade. Ordenar tem a ver com trazer ordem, organizar. É um soldado que está de folga em casa, alguém liga para ele do quartel e fala assim: você pode vir, é uma emergência. E aí ele vai para o quarto dele arrumar a mochila. O termo hebraico para esse ato de arrumar a mochila é ordenação. Colocar em ordem de combate. Um soldado, quando precisava se equipar para ir para a guerra, era ordenação. Colocar em ordem o que eu preciso. E é isso que a gente vai fazer. Não são empregados nossos, viu, gente? Por quê? Porque a igreja não é nossa, logo ele não é fichado como nosso serviçal. Vou deixar para o diácono fazer, tem diácono mesmo, né? Não. E ele não faz por nós, eles não fazem por nós. Na prática, o que a gente espera como comunidade dos nossos diáconos? Que eles convivam em meio do corpo, identificando necessidades e se movendo em prol dessas necessidades. Mais especificamente, trabalhando na questão administrativa, inclusive, O Felipe, a gente vai convidá-lo para integrar também o financeiro, vai nos ajudar no financeiro, com o que ele tem de dom no financeiro. Então é mais uma pessoa para ser testemunho do que a gente recolhe. Para fechar, 1 Timóteo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo 3, 8. 1 Timóteo 3, 8 fala assim: olha, os diáconos igualmente devem ser. Quando eu for falar nas qualidades, pensem neles dois, Felipe e Lídia. Vê se encaixam, tá, pessoal? Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa,
devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Sabe o que é essa palavra aqui? Na tecla SAP, né? Que cuida da vida dos outros. Não fofoqueiro. Diácono não pode ser isso. Por quê? Porque ele tem acesso a informações. Se ele ficar pegando essas informações e jogando no ventilador, todo mundo vai saber de tudo, né? Onde que eu estou aqui, Jesus? 12. Não, 11. Não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Confiáveis, né? Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Ai dele, né? Ai dele. E governar bem os seus filhos. Ainda bem que colocou no plural aqui, né? Ainda bem. Governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, diácono é pouca coisa, gente? O encargo sobre uma pessoa, um diácono reconhecido por uma comunidade, um diácono e um presbítero é mesma qualificação. Mesma qualificação. Então, mesmo que nós, como comunidade, somos pequenos, simples, nós temos a consciência que não estamos servindo apenas a Igreja Pão da Vida. Nós reconhecemos diáconos para a Igreja de Jesus. Entende isso? Então, se amanhã o Felipe e a Lídia identificarem uma necessidade em qualquer comunidade, eles devem se dispor a servir, não porque ele é só nosso pão da vida, mas porque eles foram ordenados como servos, ministros do serviço à Igreja de Jesus. Deu para entender isso? Então, diaconia não é de um templo nem de uma instituição religiosa. Diaconia é o reconhecimento de servir a Igreja de Jesus. Amém? Para mim é um privilégio ver essa trajetória dos dois, né? Eu acho que é só o começo, porque eles são muito novos, estão crescendo, mas como eu já falei, o meu maior privilégio é ver pessoas assumindo responsabilidades. Quando alguém escolhe namorar, já é uma baita responsabilidade, né? Aí escolhe noivar, ou seja, falar que tem um compromisso, e esse compromisso já tem data de ser o mais sério, um dos mais sérios da vida, mais ainda. E aí estabelece uma família, começa a ser marido de uma só mulher, no sentido obstinado, né? Tudo isso é um caminho de maturidade. Aí vem os filhos com o tempo, vem as promoções do trabalho, que normalmente aumenta-se a responsabilidade, aumenta também o retorno delas, e isso é uma evolução fruto do discipulado da vida da igreja. É para isso que a igreja existe. Pessoas evoluam, cresçam, amadureçam. O Felipe, eu lembro do nosso primeiro papo, lá no Jocum, um papo mais sério assim, e ele foi me compartilhar sobre as intenções com a Lídia. Eu fiquei muito feliz, o papo foi super tranquilo, e ele saiu de lá super animado. Tão animado que está aqui, ó, casado, né? E para nós é um privilégio, viu, ter vocês, principalmente com essa demanda de braço do presbitério, braço do dia a dia de uma comunidade. Às vezes, no mês de outubro, a gente faz aquele negócio no PowerPoint de todas as demandas mensais de uma igreja. E às vezes a pessoa nem imagina, né, o tanto de coisa que tem ali. Mas para nós é um privilégio poder contar, né, com mais essa família. Outras famílias que estão no diaconato, que já passaram por essa ordenação, nós temos o mesmo
a mesma intenção, o mesmo desejo, né? Que todos continuem servindo a igreja, a comunidade, mediante seus dons. Amém? Podemos orar por eles então? Base da minha oração que eu orei por eles essa semana. Não quero influenciar a sua, vou compartilhar a minha antes de nós orarmos com imposição de mãos. Primeira, não sejam medianos. Vocês têm potencial para andar acima da média, altaneiramente, como a Bíblia fala, sabe? Significava o seguinte: o normal é aqui, sirvam aqui. Mediocridade é o mediano, médio, é o pouquinho, é o que tem que ser feito. Vocês têm potencial para mais. Vocês têm potencial para servir acima do que é medíocre, acima do que é mediano. E quanto mais esse serviço se aproxima da excelência, o galardão, a recompensa virá do dono dessa igreja. Imagina o dia que você encontrar com Jesus, ele olhar nos seus olhos e agradecer pessoalmente por tudo que você fez. Isso é maravilhoso, é um dom, é um privilégio. Então não sejam medianos, não sejam medíocres, mas sejam excelentes, como vocês são, né, em várias áreas, e aquelas que ainda precisam melhorar, com a graça e o favor e a compreensão, o apoio dos irmãos, continuarem crescendo em humildade, em amor, mas crescer. Amém? Vamos orar por eles, então, irmãos. Bruno. Gente, eu tenho 4 filhos, né? 4 filhos. Beleza. Isso. Tenho 4 filhos. Sabe o que seria o maior privilégio meu? E tomara que isso aconteça. Vocês orem pelos meus filhos, né, gente? Porque filho de pastor, pelo amor de Deus. Jesus me ajuda. O maior privilégio para mim é reconhecer publicamente para a igreja que eles escolheram servir a igreja. Porque filho de pastor não é pastor, né, gente? Nem deve ser. Nem deve. Pode ser o que ele quiser. Mas se eles escolherem servir a igreja, eu vou ficar tão feliz. Tão feliz. E isso aqui é resultado de um tanto de gente, de um tanto de oração, de um tanto de noite, né? Então, para nós é um privilégio e a gente quer honrar também a família por todo investimento, pelos sacrifícios, pelas palavras, pelas orações, pelos dias que brigou, puxou a orelha. Isso aqui é resultado disso. Essa família bonita é resultado disso. Amém? Quem tiver palavras específicas, diretivas, que quiserem liberar sobre eles, podem vir aqui, impor as mãos, viu? E falar a eles, tá bom? Pai, eu oro reconhecendo a excelência que está sobre essa família, reconhecendo o propósito que está sobre essa casa, sobre esse lar, sobre os milagres que o Senhor já está manifestando sobre essa casa. Reconhecemos isso, reconhecemos a história de cada um deles, de tantos altos e baixos, tantas montanhas que precisaram ser vencidas para que essas pessoas fossem construídas por dentro. E o resultado está aqui. Mais um passo de responsabilidade, de compromisso com a tua igreja. A maior instituição dessa terra, a maior organização que pode existir na face da terra, eles se tornam reconhecidamente ministros do serviço a essa igreja de Jesus. E nós abençoamos, Pai, para que eles tenham sensibilidade, que eles tenham disponibilidade, sejam excelentes na percepção da necessidade mediante a convivência no corpo de Cristo. Que eles não sejam medíocres de fazer só o básico ou fazer nem o básico,
que eles sejam excelentes, que eles cuidem uns dos outros, manifestando as tuas mãos, os teus cuidados sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, declaramos também que é só o começo, que isso aqui não é o alto do monte, o cume do monte, que eles continuem crescendo a cada dia, em conhecimento, em graça, em sabedoria e em amor ao Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham coragem de servir a tua igreja, de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com toda a força que existe neles, Pai, em nome de Jesus. Aproveitamos, Deus, e abençoamos a geração que já é fruto desse casal, fruto dessa família. Liberamos sobre essas crianças, Pai, essa consciência do valor da igreja, do valor da instituição família, que eles sejam vozes para a nossa próxima geração, que o Senhor ainda une pessoas e une propósitos, que o Senhor une famílias para que sejam exemplos para as demais famílias da terra, em nome de Jesus. Guarde essa casa, guarde esse lar contra o homem mau, contra a mulher lasciva, contra qualquer seta de Satanás que possa destruir essa casa e esse lar. Guarde-os debaixo da tua potente mão, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoamos, Pai. Nós profetizamos, Senhor, sobre esta casa, o poder do Senhor, a presença do Senhor. Profetizamos sobre a vida, Pai, do Felipe, hombridade, sacerdócio, Pai, que ele não tenha medo, porque agora o Senhor chama ele, Pai, como homem maduro do Senhor, que ele não tenha medo, mas que ele caminhe, Pai, que ele caminhe firmemente, com postura de homem maduro, Pai, porque o Senhor que está chamando, é o Senhor que está confiando responsabilidade sobre ele, responsabilidade como pai, como esposo, e responsabilidade agora na tua igreja, Pai. Profetizamos força sobre ele, Deus, força sobre a vida do Felipe, para que ele cumpra com excelência todas essas responsabilidades que o Senhor está colocando sobre ele. Abençoamos também, Senhor, e queremos profetizar sobre a vida da Lídia, ousadia, crescimento, maturidade também, Senhor, para alcançar todas essas coisas que o Senhor tem confiado a ela. Sabemos que o Senhor a escolheu a dedo, a chamou e a confiou tantos propósitos, Pai. Ela já caminhou tanto, Senhor, já andou tanto, já renunciou tanto. O Senhor já cuidou, já disciplinou, já fez tantas coisas na vida da Lídia. E ela obedeceu ao Senhor, Pai. Ela escolheu a boa parte. E hoje o Senhor superabundou na vida dela. Superabundou na vida dela, Pai. Através de tantas coisas. Através desse casamento. Através dessas crianças. Pai, nós profetizamos sobre a Lídia. E liberamos, Pai. Falamos, sim, Lídia, você é capaz. Você é capaz e você pode. Porque o Senhor é a sua força. Ele faz forte o cansado. Ele faz forte o fraco. E Ele chama você. Ele chamou você para dar conta, para dar passos altos também, junto ao lado do Felipe. Então você é capaz sim de servir a igreja. Você é capaz sim de cumprir o chamado do Senhor sobre a sua casa. Ser essa mulher virtuosa que abençoa o lar, que cuida do marido e dos filhos. Abençoamos você, Lídia, com força e com intrepidez para esse novo tempo que vem na família de vocês. Novo tempo. Abençoamos vocês com força e com ousadia. Sejam
Dê a eles senso de fim, Senhor. Mostre a eles que eles estão entrando para a mais gloriosa missão da vida de um cristão, que é servir a noiva de Cristo. E isso exige muito sacrifício, Pai. Isso exige muita força. Que o Senhor dê a eles o senso de fim, que eles vivam a vida como se estivesse no fim da sua vida. E aí sim os valores e os amores serão reorganizados dentro deles, Pai. Que eles tenham força de ser agora exemplo para outros. Que esse reconhecimento seja um momento para que eles recuperem as forças que foram perdidas no caminho. E coloquem toda a força e toda a energia que eles têm, Pai, em prol do serviço do Teu reino. Porque essa é uma posição de privilégio, porque sofrer pelo Senhor é um privilégio. Mas também exige muita responsabilidade e muita força e muito compromisso, Pai. Mas que eles tenham essa força e esse compromisso. Que eles estejam à frente, que eles sejam exemplos para outras famílias. Que eles sejam uma família para as demais famílias da terra. Então nós os abençoamos, Pai, com força e resiliência para suportar as provações, para suportar as comparações que virão inevitavelmente, para suportar a dura missão de ser exemplo e de ser o seu representante aqui na terra de forma mais plena, Pai, sendo exemplo para o resto da igreja. Então uma responsabilidade grande, meus irmãos, que vocês abracem com toda a fé e toda a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos ouvir de Jesus naquele dia: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o meu lado, porque vocês me cobriram, vocês me visitaram quando eu estava nas cadeias, vocês cuidaram de mim quando eu estive fome. Que vocês sejam esses diáconos atentos ao corpo, que vocês não sejam próteses, mas que vocês sejam membros atentos às necessidades de todo o corpo e todas as necessidades psicológicas, físicas, emocionais, sociais e espirituais. Sejam diáconos atentos, meus irmãos. Em nome de Jesus nós os abençoamos para essa grande e poderosa missão, que é servir a noiva de Jesus e entregá-la gloriosa num grande dia que encontraremos com o nosso Mestre. Sejam firmes, sejam resilientes, em nome de Jesus. Amém. Queria só compartilhar uma impressão enquanto a gente orava com vocês. Eu tive uma percepção de que vocês estavam num ambiente aberto, como se fosse um campo. Só que na verdade onde vocês estavam tinha muito cascalho, brita, só que no meio daquele tanto de brita tinha um poço. E ninguém estava acreditando que tinha alguma coisa naquele poço. E aí, Lídia, você deu o primeiro passo e falou: não, eu vou tirar ela desse poço. Vem, Felipe, eu vou tirar ela desse poço. E aí você tirou um balde imenso, assim, muito que, tipo, pro seu tipo físico, estava muito além de você. E você tirava aquele balde e de repente, onde não tinha nenhuma florzinha, nada, era só a brita, começou a brotar florzinhas amarelas. Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas é uma impressão que vem no meu coração. Enquanto Davi falava e eles estavam sendo ordenados, a minha impressão era que, após orarmos por ele, nós fizéssemos essa oração por nós, né? Reafirmando o nosso compromisso com o corpo, reafirmando o nosso serviço com o corpo. Porque muitas vezes estamos cansados, estamos cheios de coisa e esquecemos do nosso serviço, né? Então eu queria que agora eles orassem por nós nesse sentido, que nós reafirmássemos o nosso compromisso de servir, o nosso compromisso de amar uns aos outros e que seja um momento de ordenação geral, assim. E eu queria pedir que vocês orassem por nós.
queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, Pai, de sermos parte da igreja do Senhor, Pai. Quantas e quantas vezes, Pai, nós tiramos força da nossa comunhão. Quantas e quantas vezes, Pai, fomos fortalecidos por um abraço, fomos consolados pelo serviço do nosso irmão, fomos consolados por uma oração, Pai, por uma intervenção do Senhor através da vida de um irmão, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por esse privilégio de vivermos a realidade de igreja do Senhor, Pai. Que cada um perceba, Pai, o seu valor. Que cada um perceba que sem Ele nós somos menos, porque nós fomos criados para ser um no Senhor, Pai. Que haja essa percepção coletiva, Pai, que não há ninguém que não seja importante, mas que apenas juntos, Pai, em amor, em serviço, em comunhão, nós cumprimos o propósito de levantar um testemunho, Pai, de quem o Senhor é, de como o Senhor deseja atuar, Pai. Fortaleça cada um dos meus irmãos, Pai. Renove o compromisso, renove o temor, Pai. Renova o amor, Pai. A consciência do valor, Pai. Renova cada família, Pai, cada pacto, cada aliança, Pai. Cada palavra já dita, cada palavra lançada que porventura foi perdida, esquecida, Pai. Que o Teu Espírito traga a memória dos meus irmãos, Pai. Que possamos ser um no Senhor, possamos ser um só, Pai. No nome de Jesus, Pai, renova o nosso compromisso, renova, Pai, o nosso amor, a nossa percepção de valor, Pai, para o Senhor, para o Seu corpo. É o que nós ministramos nessa manhã, Pai. Ordena cada um de nós, Senhor. Ordena as nossas famílias. Ordena, Senhor, os nossos pensamentos. Ordena, Senhor, tudo em nós. Nos faça um, Pai. Nos faça um, Senhor. Esse é o desejo, Pai, do meu coração. Jesus, obrigada por nos reposicionar, nos colocar no lugar onde o Senhor é visto, onde o Senhor é reconhecido, através dos frutos, para que o Senhor nos ajude, como parte da igreja, junto com os nossos irmãos, Pai, a levantar esse lugar de adoração, esse lugar único onde o Senhor é adorado. Eu oro para que as nossas forças, como Felipe orou, sejam renovadas, a nossa mente, que haja corações puros e mãos limpas no nosso meio, para que possamos agradar ao Senhor. Essa é a minha oração, Jesus. Te damos graça pelo dom da vida e pela oportunidade de participar do corpo de Cristo. Nos ajude a fazer isso com excelência, com amor, com compaixão, com verdade, Pai. Guia-nos na Tua verdade, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Felipe, Luiz. Pai, te agradecemos pela vida do Felipe, Senhor. Te agradecemos pelo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, feito através da vida dele, Pai. Te agradecemos pela disposição dele em servi-lo com ousadia, Pai. E que esse desejo seja cada dia maior, Pai, Senhor. Por favor,
Te pedimos que o Senhor se faça presente agora neste momento, Pai, e que através da boca do Filipe o Senhor possa tocar cada coração presente aqui neste momento. Que as palavras do Senhor possam fluir através da boca dele, Pai, e que a tua semente seja plantada em cada um dos nossos corações, Deus. Haja através do Filipe nesta manhã, Pai, e que ele esteja cada dia mais disposto a se entregar ao Senhor, Pai, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria agradecer pelas orações, por cada palavra. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a honra que é para nós e o temor de poder servir a Igreja de Deus, de poder servir os irmãos. É muito mais do que a gente poderia merecer. E agradecer pelo discipulado, pelo espaço para errar, começar de novo, por vocês acreditarem em nós. Então a gente se sente muito honrado e eu agradeço por isso. A gente vai continuar a nossa série de mensagens sobre o Evangelho de João. Eu queria te convidar a abrir no livro de João, no capítulo 18. Na última mensagem, o Bruno falou a respeito das últimas palavras, de Jesus, da última oração de Jesus, e que ele orou para que a gente fosse um. E hoje a gente vai continuar falando a respeito da prisão de Jesus. João, capítulo 18, a partir do verso 1. Na minha Bíblia diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo que tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens, os discípulos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Irmãos, esse relato da prisão de Jesus, ele é feito no livro de João de uma forma muito diferente do que é feito nos outros evangelhos. Os outros evangelhos são mais semelhantes ao detalharem a morte, a prisão de Jesus. E eles começam detalhando a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Eles falam daquela oração de Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
mas sobretudo que seja feito conforme a tua vontade. E João, olhando para a mesma situação, dá enfoque para outras coisas, para outros detalhes. Em João fica claro, e João destaca isso, que Jesus ele não está sendo preso. Jesus está se entregando para ser preso. Quando Jesus acaba de orar, ele vai para o lugar que ele costumava ficar. Se eu e você soubéssemos que estão querendo prender a gente, o que a gente faz? Injustamente querendo nos matar? Poxa, vamos esconder, vamos sair da onde a gente fica. Mas o que Jesus faz, e João mostra, é que Jesus vai direto para o lugar onde Judas poderia encontrá-lo. E a palavra vai dizer que Judas foi com um destacamento de soldados. É importante lembrar que estava perto da época da Páscoa, e na época da Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, a cidade enchia muito, porque as pessoas vinham de todos os lugares para celebrar a Páscoa. Então o exército romano, que era quem dominava ali, eles estavam fortemente armados, porque poderiam haver revoltas, poderiam haver rebeliões. E Judas, para prender Jesus, para entregar Jesus, ele vai de noite, porque se ele fosse de dia, o povo não ia deixar que eles prendessem Jesus. E ele vai com mais de 600 homens, armados com tochas, com espadas. Imagina a cena, Jesus com seus discípulos, e aí chega 600 homens, armados, soldados. Vou esconder, vou correr. E aí Jesus chega até eles e fala: vocês estão procurando por quem? A gente está procurando Jesus de Nazaré. Então sou eu. Só que quando Jesus fala sou eu, não é a mesma coisa que eu falar sou eu, porque ele é aquele que é. Então Jesus fala sou eu, e os 600 soldados caem no chão. Todos eles arredam para trás e caem no chão, porque Jesus disse sou eu. E aí a Bíblia diz, o livro de João diz, que Jesus pergunta para eles de novo: vocês estão procurando quem? A gente está procurando Jesus de Nazaré. Sou eu. E aí Jesus se entrega e vai com eles. E aí tem aquele discípulo de Jesus, Pedro, que a gente conhece bem, que pensa, né? Mais de 600 homens, ele tira uma espada, que ideia brilhante, né? Vou defender Jesus aqui. E ele tira uma espada e corta a orelha de um dos soldados. E aí Jesus repreende ele dizendo: guarde a espada, acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, faz nada não, foi para isso que eu vim. Em João a gente vem estudando o livro de João, e várias vezes Jesus destaca: o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Pedro, que andou com Jesus todo esse tempo, não entende ainda o que está acontecendo. Ele não discerniu o ambiente e não discerniu que o que está acontecendo é o que o próprio Jesus predisse. Então a atitude dele, que a princípio parece bonita, vou defender o meu Senhor, é uma atitude de vergonha, de insensatez. Pedro, você não sabe o que você está fazendo, guarda a sua espada, e daqui a pouco você vai me negar 3 vezes, tá? Então é esse contexto. Jesus não está sendo preso somente, ele está voluntariamente se entregando. Jesus não é como os mártires. Os mártires foram martirizados contra a própria vontade. Jesus não, ele caminhou para a morte, porque ele sabia qual era a sua missão, ele sabia o que lhe esperava, ele sabia para que o Pai lhe havia mandado. E é interessante pensar que essa prisão de Jesus, ela acontece num contexto
de legislação completamente equivocado. Por quê? Existe, um dos grandes avanços da nossa sociedade é a possibilidade de, antes de ter uma pena de morte, passar por um processo. Vocês já viram, e a gente fica com raiva às vezes, quando uma pessoa é presa, matando alguém, todo mundo viu o que ela fez, mesmo assim, a mídia ou a lei trata aquela pessoa como suspeita. Gente, todo mundo viu que foi ela. Como assim suspeita? Todo mundo viu, foi ela. Não, mas a lei chama ela de suspeita. E nos casos que tem um crime muito latente, a gente sabe quem foi, a gente se irrita com isso, né? Poxa, por que suspeito? Foi ele. Mas a moeda vira se um dia você for preso injustamente. Se um dia você, por equívoco, for confundido com algum assassino. Aí você vai querer e fazer questão de um processo. Eu quero me defender. Eu quero poder apresentar as razões pelas quais eu posso provar que eu não sou culpado. Eu quero ter o direito de fazer a minha defesa. E é isso que Jesus tinha direito como um cidadão judeu. O problema é, eles já tinham determinado matar Jesus muito antes. João capítulo 7, versículo 1, depois que Jesus diz que Ele é o pão da vida, a Bíblia vai dizer que desde aquele momento eles determinaram em matar Jesus. Então Jesus não é um réu comum. Jesus é um réu que antes do seu julgamento já tem uma sentença. Então a gente vai fazer aqui um teatro, um julgamento simulado, que a gente já sabe como vai dar, porque amanhã cedo, quando o povo acordar, eles vão querer saber por que a gente pegou aquele que a gente considerava como um profeta e matou, e determinou que ele deveria morrer. É um julgamento de farsa, é um julgamento protocolar. O fim já está determinado. E Jesus se submete e caminha direto para esse julgamento. Alguns erros aqui que eu anotei que são ilegalidades, que na época não eram permitidos e que aconteceram no caso de Jesus. Primeiro, não era permitido ter interrogatório no sinédrio durante a noite. Essas coisas, processar alguém, julgar alguém, é algo que tem que ser feito às claras, à luz do dia. E eles pegam Jesus à noite. E o julgamento dele é na própria noite. Ou seja, vamos fazer rápido, antes que o povo se levante contra isso. Segundo, não podia haver uma sessão do sinédrio antes de um sábado ou antes de uma festa. Era proibido. Estavam às vésperas da Páscoa e numa sexta-feira. Mais duas ilegalidades que mostram que o julgamento de Jesus já havia sido feito. Outra coisa importante, alguém só poderia ser condenado a morrer com o testemunho de duas pessoas. E precisavam ser ouvidas testemunhas a favor daquele que estava sendo julgado e contra aquela pessoa também. E o que eles fazem no caso de Jesus? Procuram testemunhas falsas, procuram testemunhas para dizer coisas que não aconteceram e não dão a Jesus a oportunidade de apresentar as suas testemunhas. Enfim, várias e várias contradições que resultaram na sentença de Jesus de que ele deveria ser morto. Mas por quê? Por que os judeus queriam matar a Jesus? Por que os romanos, através de Pilatos, participaram da morte dele? Por que Judas entregou Jesus? Quais são os motivos? Será que a gente tem a ver com isso? Ou porque a gente está aqui mais de 2000 anos depois, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com Jesus lá atrás? E é disso que eu queria falar um pouco com vocês. O primeiro responsável pela morte de Jesus é Judas. David falou aqui hoje, Judas. Traiu a Jesus por causa de 30 moedas.
qual que foi a motivação de Judas para trair Jesus? Primeiro, a gente às vezes tem um pouco de simpatia com Judas. Por quê? Porque desde o início estava escrito que alguém trairia Jesus. Poxa, se alguém tinha que trair Jesus e Judas traiu, que culpa ele tem? Ele foi apenas uma parte no plano de Deus. Tinha que ter alguém. Como é que Judas vai para o inferno se ele não tinha escolha? Ou se já estava determinado que ele trairia Jesus? Se ele foi eleito para aquilo, né? Só que, olha como é interessante. Da mesma forma que estava escrito que Judas, que alguém, né, trairia o Messias, também já estava escrito de antemão que o Messias ia morrer pelo seu povo, que o Messias ia padecer na cruz, que ele ia se entregar pela vida de muitos. Só que a gente nunca tira o mérito de Jesus, porque já estava escrito. Porque, apesar de já estar escrito, Jesus se entregou de maneira voluntária. E da mesma forma como, apesar de estar escrito, Jesus se entregou de maneira voluntária, e a gente acredita nisso, Judas também traiu a Jesus de maneira voluntária, apesar de já estar escrito. Não são contradições, como o Bruno fala. É a presciência de Deus. A prova é que quando Judas chega para trair Jesus, Jesus olha no olho dele e chama ele de amigo. Ei, você era meu amigo. Você é meu amigo. E é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem? E algo que eu aprendo com Jesus é que nós que somos de Cristo, ou afirmamos ser de Cristo, nós somos pessoas que, em um certo sentido, podem ser traídas, podem ser passadas para trás. Não estou falando de ser idiota, de não guardar o seu coração, mas Jesus não teve reservas com Judas. Jesus se abriu. Jesus não era malandro, não vou entregar nada para esse cara porque ele é um traidor. Não, você vai andar com a bolsa do dinheiro. Porque a gente acredita, se entrega nas relações. E talvez se você já foi traído algum dia, isso é um sinal que você se parece com Jesus, nesse sentido. Que você não está sempre com o pé atrás, se resguardando, se entregando pela metade. E talvez se você nunca foi traído, pode ser que um dia seja, é porque você é esse que nunca acredita em ninguém, nunca se entrega a ninguém. E os estudiosos falam que há dois motivos principais pelo qual Judas traiu Jesus. Duas linhas, né, que explicam isso de forma diferente. A primeira é que eles acreditavam que Judas era um zelote. Judas era alguém que não se conformava com o domínio de Roma sobre os judeus, e ele tinha uma grande expectativa que Jesus fizesse algo. Ele tem todo o poder, ele veio, ele é o Messias, ele precisa reinar aqui e agora. E como ele acreditava nisso, ele tinha esse viés político, ele pensou que se ele traísse Jesus, ou se ele colaborasse de alguma forma, Jesus ia ter que agir. Agora ele vai ter que fazer alguma coisa. Afinal, várias vezes tentaram matar ele, mas não conseguiram. Então talvez Judas não achou que Jesus ia morrer de fato. Ele esperou que ele fosse reagir, que ele ia fazer algo. Mas o que ele faz? Não, Pedro, guarda a espada. Guarda a espada, que é para essa hora que eu vim. E muitas vezes nós temos um comportamento parecido com o de Judas, de monetarizar tudo. A segunda linha que explica a traição de Judas é pelo motivo que a gente mais reconhece, que é a ganância. Pouco antes de Judas entregar Jesus, ele estava numa reunião com Jesus e chegou uma mulher que derramou um perfume caro aos pés de Jesus. E ele, como cuidava da bolsa do dinheiro, falou:
Gente, que insensatez, que desperdício. A gente podia vender isso é um ano de salário, a gente podia ajudar os pobres. Só que ele estava pensando nele porque ele tinha acesso à bolsa. E aí, depois de ter participado dessa situação, ele vai e vende Jesus por 30% do valor daquele perfume. Muito menos do que aquele perfume é o valor que Judas recebeu para atrair e entregar o Filho de Deus. Judas era ganancioso. E a palavra diz que é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao dinheiro. E Judas servia ao dinheiro. E por que eu falei que muitas vezes a gente tem que se incluir também naquele cenário? Porque muitos de nós hoje servimos ao dinheiro, essa é a verdade. Muitos de nós hoje servimos ao dinheiro também. Isso quer dizer que se fosse a gente no lugar de Judas lá atrás, faríamos o que ele fez. Porque não é possível que a gente tenha dois senhores. Então, o primeiro responsável pela morte de Jesus, Judas, o traidor. O segundo responsável pela morte de Jesus, o segundo, é judeus e os sacerdotes. A palavra vai dizer no livro de Atos, naquela ocasião que 3.000 pessoas se convertem, que Pedro repreendeu os israelitas, dizendo: vocês mataram o autor da vida. Vocês. O Filho de Deus esteve aqui e vocês o mataram. E muita gente hoje tem inclusive resistência com os judeus ou antissemitismo. Por quê? Porque na cabeça deles, eles entregaram Jesus e mataram Jesus. Eles precisam sofrer por isso. E é verdade que os judeus mataram Jesus. Só que não o fizeram sozinhos. E é o que a gente vai ver. Mas qual que era o motivo dos sacerdotes e dos judeus matarem Jesus? Jesus, ele veio de uma linha completamente diferente da deles. O David falou que muitas vezes a gente vê a igreja como uma escada, né? A gente vai subindo. E não é assim que as coisas funcionam. Mas para eles eram. E Jesus não tinha subido a escada. Jesus não tinha sido ensinado nas mesmas escolas. Jesus não tinha o mesmo tipo de autoridade que eles tinham. E eles pensavam: quem que é esse cara? De onde é que ele acha que ele é para chegar aqui e curar no sábado? Sendo que a gente não faz nada no sábado porque a gente é muito santo. Quem esse cara acha que ele é? E mais, além de achar que ele tem autoridade, ele come com fariseus, com prostitutas, com pecadores, né? A gente aqui jejuando e ele comendo até comilão. Quem que é esse cara? Por que os judeus mataram Jesus? Porque eles tinham inveja dele. Eles tentaram confrontar Jesus, querendo saber de onde vinha a sua autoridade, colocar ele em xeque. E aí chegam para Jesus e perguntam: ei, responde uma pergunta para nós. A autoridade de João, ela é de Deus ou é dos homens? Eles queriam saber, eles queriam colocar Jesus em xeque em algo. Na verdade, desculpa, é Jesus que pergunta para eles. E eles pensam: se a gente falar que é de Deus, a gente está reconhecendo a autoridade deles. Se a gente falar que é dos homens, o povo acredita neles, então o povo vai ficar contra a gente. E eles não tinham resposta de onde vinha a autoridade deles, de onde Jesus tinha essa autoridade. Então Jesus era uma ameaça. E o que a gente faz com ameaças, como Timothy Keller diz? Ameaças a gente mata, né? O interesse deles real não era se Jesus estava profanando ou não o sábado. O interesse deles real não era guardar o sábado, não era guardar as leis ou a moral. O interesse deles era: tem alguém roubando a nossa autoridade, tem alguém que é maior do que nós.
tem alguém que tem credibilidade que a gente não tem. E por esse motivo nós vamos matá-lo. A palavra vai dizer, eu vou ler aqui mesmo, no capítulo 26 de Mateus, um trechinho sobre a atitude dos judeus para com Jesus. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem lhe dar a morte, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardava o silêncio. E insistindo os sacerdotes, disse-lhes: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Esse é um trecho do julgamento de Jesus. Várias testemunhas aparecendo e dizendo: Ele disse isso, ele diz aquilo. Mas como é mentira, todas elas se contradizeram. Não tinham uma mesma história. E Jesus guardando silêncio, não se defendia. Então, uma hora o sumo sacerdote coloca Jesus sob juramento. Eu te conjuro, o que você disser a partir de agora está sob juramento. Você é o Filho de Deus, você é o Messias? E aí Jesus fala: Você o disse. E a partir desse momento, era o que eles precisavam para dizer que Jesus era réu de morte. Ele blasfemou, ele confirma que ele é o Filho de Deus. Ele merece morrer. Mas não porque ele blasfemou de fato, mas porque a gente tem inveja dele. Então vamos matá-lo. Qual que é o problema? Já teve um julgamento, já foi determinada a morte de Jesus. O problema é que os judeus estavam sob o domínio dos romanos. E desde que os romanos começaram a governar, os judeus não tinham mais a pena de morte. Eles não podiam, num tribunal próprio, dizer: vamos matar Jesus, porque Jesus fez algo que a nossa lei considera digno de morte. Então eles precisavam que os romanos também julgassem Jesus. Eles precisavam que o julgamento de Jesus fosse revalidado pelo julgamento dos romanos. E por isso eles levam Jesus diante de Pilatos, que é o mesmo capítulo que a gente leu, 18, o versículo 28 ao 31. Eu vou ler daqui. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhes perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Respondeu eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Olha o cenário. Eles estão levando Jesus para diante de Pilatos, e para não poderem ser impedidos de participar da Páscoa e se contaminarem, eles ficam do lado de fora, porque eles são religiosos, para participar da Páscoa. Só que eles estavam matando a própria Páscoa. Esse é o nível de insensatez que as pessoas, o ser humano pode chegar. Eles consideram de maior valor um símbolo de uma aliança do que a própria aliança. É como esse anel de aliança entre mim e a minha esposa. Os judeus consideravam um anel sagrado porque simboliza a aliança. Mas imagina se eu considerar esse anel sagrado, mas trair a minha esposa.
que valor tem o anel do dedo se a aliança foi violada? Esse é o nível de insensatez dos judeus. Eles, nós não vamos entrar aí para não nos contaminar, mas queremos matar esse cara aqui, e nós não podemos fazer conforme a nossa lei. Pilatos, julgue-o. E Pilatos, desde o início, sabia que Jesus era inocente. A palavra vai dizer em 3 ocasiões que Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. Jesus não tinha nenhum crime que era digno de morte. E Pilatos era um homem conhecido por ser cruel, conhecido por ser duro, conhecido por governar com mão firme. Ele já tinha contido várias rebeliões dos judeus. E agora eles apresentam um homem para ele, e esse cara que é mestre em aplicar a punição diz: ei, esse homem é inocente. Esse homem não fez nada que seja digno de morte. Então ele começa a procurar ocasião para libertar Jesus. E a primeira coisa que ele faz é dizer: julguem ele conforme a própria lei de vocês. Primeira tentativa de Pilatos de se esquivar da sua responsabilidade. Segunda tentativa, Pilatos faz o seguinte: ei, já que ele é culpado para vocês, vamos dar nele uma surra, vamos açoitá-lo. Ele tenta meias medidas. Vamos fazer um meio termo. Já que eu sei que ele é inocente, mas vocês acham que ele é culpado, vamos aplicar uma punição dura nele. Vamos dar uma surra nele. Tem até aquela cena forte do filme da Paixão de Cristo. E é uma tentativa de Pilatos de libertar Jesus com uma meia medida. Ele não se compromete com a verdade, porque ele estava sendo pressionado pelos judeus. Só que também não é o suficiente. E aí Pilatos tem uma ideia. Uma vez por ano, na ocasião da Páscoa, eles tinham a oportunidade de libertar um prisioneiro. E aí Pilatos faz o seguinte: ele chamou o pior dos prisioneiros, o assassino, o ruim, aquele que todo mundo quer que ele esteja preso mesmo. E pensa: poxa, se eu colocar Jesus, que para mim é inocente, do lado de alguém que é manifestamente ruim, é lógico que o povo vai escolher que Barrabás morra. Mas a Bíblia diz que não é isso que acontece também. O povo obstinadamente, pela influência dos sacerdotes, dos líderes judeus, escolhem crucificar Jesus. E aí o último ato de Pilatos é pegar uma bacia, lavar suas mãos e dizer: eu não tenho nada a ver com a morte desse homem. Que caia sobre vocês o sangue desse homem. Só que Pilatos não percebeu que a sua falta de coragem para com a verdade, ou que a sua falta de comprometimento para com o fato de que Jesus era inocente, o condenou também. Ele era culpado de matar um inocente. E nós somos assim também em várias maneiras. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Jesus, mas não nos comprometemos ao ponto de fazer o que é certo. E tomamos meias medidas. Eu vou fazer sem fazer. Eu vou fazer, mas vou lavar as minhas mãos. Eu vou me entregar, mas não tudo. E sempre que a gente se compromete pela metade, a gente faz a mesma coisa que Pilatos fez. E no final, Pilatos foi considerado corresponsável pela morte do Messias, do Salvador do mundo, porque ele não teve coragem para sustentar a verdade. Então, quais foram os responsáveis pela morte de Jesus? Primeiro, Judas, o traidor. Segundo, os judeus invejosos, os líderes religiosos. E terceiro, Pilatos, o covarde, aquele que não se comprometia com a verdade de que Jesus era. Mas além desses três,
tem mais um responsável pela morte de Jesus. Afinal de contas, Jesus, ele não foi preso, como eu falei, ele se entregou. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23. É Pedro falando para o povo a respeito da morte de Cristo. E ele diz o seguinte: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha a primeira parte do versículo. Deus entregando. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E a segunda parte, os homens o matando. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. As duas coisas subsistem. Jesus se entregou? Sim. Mas os homens o mataram? Sim. Eles são isentos da culpa porque Cristo se entregou? Não. É como se fosse um casamento entre o propósito de Deus e a maldade do homem para matar Jesus. Mas eu entendo por que Pilatos matou Jesus, eu entendo por que Judas entregou Jesus, e eu entendo por que os judeus fizeram. Mas qual que é o motivo do próprio pai entregar o filho? Qual que é o motivo do próprio Deus entregar o seu filho para morrer? Faz sentido? E agora a gente sai. Eu falei a respeito do tribunal dos homens, da justiça dos homens, e agora a gente tenta entender um pouco da justiça, da perspectiva de Deus. Afinal de contas, por que Deus não perdoou a Damares sem matar Jesus? Ele é Deus, né? Ele não é Deus? Por que ele não me perdoou, não perdoou o Maurício, sem precisar entregar o seu próprio filho para morrer na cruz? Qual que é o motivo disso? Para isso, é necessário desativar logo o avião. É porque o laço está voando ali, tá entendendo? Desativa o modo avião aí, laço. Qual que é o motivo de Jesus morrer? Por que Deus entregou o seu filho? Por que isso era de fato necessário? Será que é porque Deus devia ao diabo? Será que Deus precisava pagar o preço para o diabo? Porque afinal nós pecamos, nós somos contra a lei, nós somos réus. Quem que Deus está pagando quando Ele entrega o seu filho? É o próprio diabo ou é a exigência da lei? Por quê? E para entender um pouco a respeito do motivo de Deus entregar o seu filho, a gente precisa entender mais sobre quem Deus é. É o que o David começou falando. É uma visão de Deus expandida. Deus é grande, Deus é alto. Vocês já repararam as figuras de linguagem para tratar a respeito de Deus? Deus é alto, Pai das luzes. Ele está sentado acima dos céus. Ele está distante. Quando Deus habitava no meio do povo em Israel, existia uma cortina que deliberadamente separava Deus dos homens. E por que Deus se separava dos homens? Deus se separava dos homens necessariamente por causa da sua santidade, por causa de quem Ele é, do caráter santo dele. E a gente não tem dificuldade em aceitar Deus como santo. E a santidade de Deus revela o nosso pecado. Assim como a luz revela a escuridão, a santidade de Deus revela o nosso pecado. Se você acha que você não pecou tão grave assim, ou você não conhece bem o seu pecado,
ou você não conhece bem a santidade de Deus. Deus é santo. E outro atributo de Deus, muito importante, e que a gente entende mal, é a ira de Deus. Deus é santo e Deus tem ira. Deus está irado e isso às vezes soa mal para nós. Por quê? Porque ira para nós, para mim e para você, é um sentimento de raiva, de vingança, vingativo. Se alguém fez algo comigo, eu fico irado e eu quero retribuir. Se alguém fez algo contra mim, eu me iro. A ira para nós está associada ao descontrole, ao exceder. Só que Deus não é como nós. Enquanto a santidade de Deus revela o pecado, a sua ira se opõe ao pecado. É como se fosse o seguinte: Deus é santo e por isso o pecado é revelado. E a reação de Deus para com o pecado é ira. Isso não é vingança. Isso é ser Deus. Isso é ser quem Ele é o tempo inteiro. Isso é não se negar. Ele é assim. Então, quando Deus mata o seu filho, não é para satisfazer o diabo e nem para satisfazer a lei. Tem a ver com o próprio caráter de Deus. Quando há pecado, existe ira de Deus, e é por isso que havia sempre distância, é por isso que havia sempre separação, é por isso que sempre estavam longe, é por isso que a gente não consegue olhar para Deus. Todos os homens que têm uma experiência com a glória de Deus não ficam de pé. Não há ninguém que consiga olhar para Deus, porque Deus, Ele se manifesta contra o pecado. E a manifestação dele é ira. Isso não tem a ver com ressentimento, não tem a ver com mesquinharia, tem a ver com caráter, tem a ver com ser Deus. Tem uma coisa que Deus pede de nós, mas Ele nunca faz. Geralmente a gente tem que ser como Ele é. Mas algo que Ele pede de nós e nós nunca o vemos fazer é negar a si mesmo. A palavra vai dizer: se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Só que Deus nunca nega-se a si mesmo. Ele sempre é quem Ele é. O tempo inteiro. Então Deus não precisa satisfazer o diabo ou a lei. Tem a ver com o próprio caráter dele. E é por isso que no capítulo que a gente leu, no capítulo 18 de João, no versículo 11, Jesus diz: Pedro, guarda a espada. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Acaso eu não vou completar a missão que o Pai me deu? E essa missão tem a ver com a ira dele? Você não entendeu isso, né, Pedro? Guarda a espada. Então, irmãos, existe aqui um aparente dilema. Nós pecamos, nós fazemos o que não agrada a Deus. E quando nós fazemos isso, Deus se ira. Não como uma ira mesquinha, não como uma vingança, mas como uma expressão de caráter, expressão de quem Ele é. É como se tivesse vindo um caminhão de um lado, e esse caminhão é a ira de Deus, e houvesse um outro caminhão do outro lado, que é o pecado humano. E eles vão bater, e não vai ficar bom para nós. Só que ao mesmo tempo, tem um autor que diz: Jesus ele não foi preso por causa da ganância de Judas, ele não foi preso por causa da inveja dos judeus, e ele não foi preso por causa da covardia de Pilatos. Ele foi preso por causa do amor do Pai. Ao mesmo tempo que Deus é justo
e tem ira, Ele também tem por nós um grande amor. Ele tem por nós grande misericórdia. Ele tem por nós grande afeição. E como isso pode se conciliar? Como pode ser conciliado a ira de Deus com o desejo dele de perdoar o Maurício, de perdoar a Mara, de me aceitar de volta? E aí que entra o dilema da cruz, e aí que entra a entrega do Filho. Então por que Deus entregou o seu Filho? Porque diante do meu e do seu pecado, Deus podia fazer qualquer coisa, menos nada. Diante do meu pecado, Deus não podia fazer nada. Porque todo mundo, todo o universo está firmado sobre a justiça de Deus, sobre o caráter dele. A nossa lei moral, aquilo que é inato dentro de nós, tem a ver com o próprio Deus. E se Ele mesmo não atendesse os seus próprios requisitos, ou a sua própria, não se satisfazesse, a palavra se satisfazer para nós tem a impressão de ser algo ruim, porque a gente é mau, e aí fala assim, ó, o Felipe está se satisfazendo, parece que ele está fazendo algo errado, que ele está cedendo a carne, né? Ou se eu falar, não gente, eu estou plenamente satisfeito, aí pode soar arrogante também. Por quê? Porque eu sou homem e eu não sou como Deus é. E toda a dificuldade de olhar para a cruz e compreender a cruz é porque ou nós trazemos Deus para o nosso nível e aí perdemos a noção, ou nos elevamos ao nível de Deus e não entendemos que entre nós e Deus há de fato uma grande distância. Entre mim e Deus há um abismo muito grande. E só existia uma pessoa na história da humanidade que poderia conciliar a mim, a minha realidade, o meu pecado, com a realidade santa de Deus. E essa pessoa é o próprio Filho de Deus. Aquele que ao mesmo tempo era homem, nasceu de Maria, cresceu. Ele não apenas morreu por nós, ele também viveu por nós. Ele cumpriu tudo que precisava ser cumprido por nós, para que a morte dele também fosse por nós. Porque se Jesus tivesse pecados próprios, como ele poderia morrer por mim? Se ele mesmo teria que morrer pelos seus próprios pecados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus vive a vida que eu não consigo viver, uma vida perfeita, e paga uma dívida que eu não poderia pagar. A cruz, ela manifesta ao mesmo tempo a ira de Deus e a justiça de Deus destinadas à pessoa de Jesus, e o eterno amor de Deus e compaixão de Deus destinados a você. O que acontece na cruz é uma substituição, é uma troca de lugar. Olha só o texto que a gente leu, João 18. A partir do versículo 36, Jesus sendo interrogado por Pilatos. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se eu fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quem querem que eu solte? O rei dos judeus? Eles, em resposta,
gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Olha Jesus assumindo o seu lugar, assumindo o meu lugar, fazendo por você e por mim aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Você sabe o que significa o nome Barrabás? A gente sabe que é filhos do Abba. Jesus assumindo o lugar de culpado para que nós ocupássemos a posição dele de filhos do Abba. Filipe, isso quer dizer que Jesus então se torna maldição por nós? Ele assume o nosso pecado? Ele vira pecador por nossa causa? Sim e não. Quando Jesus assume o meu e o seu pecado, o que ele faz não é se tornar pecador. O que ele faz não é começar a sentir o que eu sinto no sentido de desejo de fazer o mal. É uma troca de posição legal. É uma questão de justiça. É como se houvesse uma sentença escrita assim: Bruno Pedrosa, inferno. Bruno Pedrosa, inferno por causa do pecado. E aí Bruno está na fila para pagar esse boleto. Aí Jesus chega e fala assim: esse boleto aí eu pago para você. Para quê? Para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos, para que eu e você pudéssemos desfrutar do Pai. Filipe, então assim que Jesus assume o meu lugar, eu viro um santo? Eu viro um justo? Sim e não. Sim, você vira um justo, porque você ocupa agora uma posição de justiça que não era sua. E aí Jesus começa um processo com você, sob a tutela do Espírito Santo, de te fazer como Ele é. Só que para entender o benefício, para entender quão grande é essa dádiva da substituição de Jesus assumir o seu lugar, você não pode se esquecer de quem Deus é. Você não pode se esquecer da santidade de Deus. Você não pode se esquecer da ira de Deus. E você não pode esquecer a gravidade do seu pecado. Você não pode minimizar isso. Hoje é o dia que, para os judeus, é considerado o último dia do ano. Amanhã começa ano novo. E foi nessa ocasião, nessa virada, que Jesus chamou Abraão para entregar o seu filho. E aí, quando Abraão sobe o monte, a gente conversou sobre isso na reunião de oração, para entregar o seu filho. Na hora que ele vai matar o menino já fechou o olho, esperou a facada. Aí o anjo grita. E aí o que acontece depois? Abraão acha um cordeiro preso pelos arbustos, e aquele cordeiro substitui o lugar do filho que precisaria morrer. Isso apontando desde já para que Jesus faria por nós. Essa é a palavra que eu tinha para trazer nessa manhã. Queria que você se colocasse de pé. E
e orasse ao Senhor. Orasse para que o Senhor nos dê percepção do quanto Ele é grande, do quanto a nossa ofensa contra Ele é grande. Pai, eu oro para que o Senhor se revele a nós. Eu oro, Pai, para que o Seu Espírito Santo nos ajude a Te ver, Pai, como nunca vimos, como nunca percebemos. Convença o nosso coração a respeito do pecado, a respeito da maldade, a respeito do juízo. Convença o nosso coração, Pai, a respeito das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios delitos. Convença-nos, Pai, da necessidade do Salvador, para que a gente se agarre ao que Cristo fez com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O que Jesus fez não é normal. O que nós fizemos contra o Senhor não é normal. Convença-nos da necessidade do mediador, daquele que media entre nós e o Senhor, para que a gente valorize o entrar na Sua presença, para que a gente valorize aquilo que Jesus fez, para que a gente valorize o sangue derramado na cruz, para que a gente valorize o amor do Senhor, Pai, para que a gente perceba a profundidade do Evangelho, para que a gente perceba a profundidade e a grandeza da obra da redenção do mundo. Obrigado porque o Senhor entregou o Seu Filho antes mesmo da fundação do mundo, para que eu e os meus irmãos tivéssemos acesso, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ser filhos, para que a justiça fosse satisfeita, para que o amor do Senhor se revelasse. Nos ajuda, Pai, a compreender a largura, a profundidade, a grandeza do Seu amor expresso em Cristo Jesus. Abra os olhos do nosso coração, Pai. Converte o nosso coração. Converte o nosso coração, Pai. Nos ajuda, Espírito de Deus. Converte o nosso coração. Que o nosso espírito, Pai, clame pelo Senhor, clame pela Sua presença, clame pelo Seu retorno, Pai, clame pela manifestação de quem o Senhor é de maneira plena. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Muito obrigado, Jesus. Espero te ver voltar. O meu coração dói enquanto você não está aqui. Preciso estar pronto
então você virá. Te esperamos, Senhor. Assim como o sentinela espera pela manhã, nós esperamos pelo Senhor.